Bem-vindos ao canal Diálogos Poéticos Além da Alma. Criei esse espaço virtual com o intuito de divulgar os poemas do meu livro A Sombra da Noite de Todos Nós. E também apresentar poemas, poesias, contos e dicas literárias de vários escritores e escritoras do nosso universo literário. Hoje, a minha dica literária é o livro Eu Escolhi Viver. Conheça a história que a medicina não conseguiu explicar, de Yanae Marques e Rose Heck. Yanae Marques é uma mulher forte, guerreira, determinada, mãe de 3 filhos e apaixonada pela vida. No livro, ela relata a sua história sobre um relacionamento abusivo, a violência doméstica, traumas físicos e psicológicos, um tiro a queima-roupa na sua cabeça e o milagre de continuar viva. Essa é a história da sua vida antes, durante e após a tentativa de feminicídio cometida pelo seu ex-companheiro. É uma história verídica, um relato biográfico sobre como um relacionamento abusivo e violento, com uma duração de 13 anos, pode evoluir para um final tão trágico. São vários os sinais de alerta de um relacionamento abusivo que a autora descreve para que as mulheres possam identificar os pequenos detalhes que podem se transformar em violência e, com o tempo, em graves agressões físicas, verbais e psicológicas. Na sua narrativa, a autora descreve que a medicina não consegue explicar como uma pessoa que tomou um tiro na cabeça, teve perda de massa encefálica, continua ainda com os fragmentos da bala na cabeça e conseguiu sobreviver, preservando as funções do corpo. Hoje ela anda sem ajuda, cuida da sua vida e de seus filhos, trabalha e ficou com sequelas mínimas quando comparado com as gravíssimas sequelas de um tiro na cabeça podem causar no sobrevivente. Ela poderia ter morrido, mas está bem viva e escreveu em um livro a sua história para o mundo. Esse é o milagre. O livro Eu Escolhi Viver busca também nas suas entrelinhas inspirar as mulheres a dizer não à violência doméstica, reconhecer os sinais de alerta e romper o relacionamento antes que seja tarde demais. Então, destaquei alguns trechos do livro para ler para vocês. Morrendo cozida. Toda vez que conto minha história de vida, muita gente desconfia do meu relato. Acham que estou inventando, porque afinal seria impossível sobreviver depois do que aconteceu comigo. Ou ainda acreditam que de alguma maneira eu poderia ter evitado o ocorrido. O que mais costumo ouvir são comentários do tipo: mas por que você ficou tanto tempo com um cara desses? Como você pode ter colocado seus filhos em risco? Você é tão bonita, como se sujeitou a tudo isso? O que foi que você fez para ele fazer isso com você? Esta última frase é uma das que mais me dói ouvir, pois nada no mundo justifica a violência contra a mulher. Mas a maioria das pessoas sempre tem uma pergunta dessas na ponta da língua e mal sabe o quanto é horrível receber esse tipo de julgamento. A verdade é que a vítima não tem as respostas para essas perguntas. A gente nunca escolhe viver algo ruim. Se eu pudesse escolher, jamais teria escolhido passar pelo que passei. Mas essa tragédia aconteceu e eu escolhi viver para evitar que outras pessoas
chegassem perto de passar uma coisa dessas. Uma vez, me contaram uma história curiosa sobre sapos. Conta-se que o sapo, se jogado na água quente, pula e foge do perigo. Porém, se for colocado na água fria e esta for aquecida aos poucos, ele morre com a fervura sem perceber. Muitas de nós, infelizmente, somos assim como os sapos. Acostumamos-nos com mudanças sutis que começam devagar e aumentam lentamente, por mais graves e erradas que sejam. De princesas, passamos a ser tratadas como sapos e aos poucos vamos morrendo cozidas. Nem sequer nos damos conta do que está acontecendo. Não gritamos, nem tentamos fugir do perigo. Nós, mulheres, fomos inferiorizadas durante muito tempo e continuamos sendo vítimas de machismo e crimes contra a mulher. Isso fez com que, mesmo de maneira inconsciente, nos conformássemos com algumas situações. Mas não podemos nos conformar, não podemos ser o sapo que morre na água fervente. Ao primeiro sinal de opressão, violência ou submissão, física, emocional ou psicológica, se posicione, fuja, peça ajuda e denuncie. Ao contar a minha história neste livro, minha intenção é ajudar o máximo de mulheres que eu puder a também se enxergarem e perceberem o menor sinal de perigo que porventura estiverem passando em seus relacionamentos, a fim de romperem o quanto antes com seus agressores e não correrem o risco de chegar ao extremo que eu vivi na pele e compartilhei aqui. Deixo então o meu apelo para que vocês percebam se também estão envolvidas em um relacionamento tóxico, assim como eu me envolvi. Se esse é o caso, ou de alguém que você conheça, saiba que a vítima nunca tem culpa, que infelizmente o comportamento descontrolado do parceiro que destrói o relacionamento não é sua responsabilidade, mas você precisa sim cuidar de você. Se afaste, se proteja e busque seus direitos. Esse é o seu compromisso e acredite, você tem muito mais força do que pode imaginar, pois você pode sempre escolher viver. Gostaram? Então, hoje a minha dica literária é o livro Eu Escolhi Viver. Conheça a história que a medicina não conseguiu explicar, de Ianae Marques e Rose Heck. E não se esqueçam, qualquer denúncia sobre violência sobre a mulher, contra a mulher, ligue para o número 180. Tchau e até o nosso próximo encontro.